Olá pessoal, eu sou a Roberta Muniz e hoje eu tenho a honra de inaugurar aqui o nosso Conubcast. Trouxemos um conteúdo muito especial que abre o quadro Bate-Papo Empreendedor. É uma entrevista com Tatiana Pimenta, CEO da Vitude, feita pelo Lobão, do nosso time de comunicação e conteúdo. Então, agora fiquem com o nosso primeiro episódio. Espero que gostem! Hoje eu vou falar aqui com a Tatiana Pimenta, que é CEO e fundadora da Vitude. Vitude é uma plataforma que conecta psicólogos com os pacientes, os clientes. E eu vou pedir para ela explicar um pouquinho melhor o que é a Vitude. Eu fiz um resuminho aqui. Para começar, muito obrigado pela entrevista. E eu queria que você falasse o que é a Vitude e o que faz. Obrigada, primeiro pela oportunidade, obrigada a você, equipe da Conub. Bom, a Vitude ela é uma plataforma que conecta psicólogos e pessoas que querem fazer psicoterapia, que estão buscando autoconhecimento, ou que querem cuidar da saúde de forma preventiva, da saúde mental, né? A gente tem duas modalidades de atendimento, basicamente, que é o atendimento presencial, onde você pode encontrar um psicólogo fazendo uma busca pela sua rua ou pelo seu CEP e encontrar quem está perto da sua casa para te atender, ou o atendimento online, que ele permite que você converse com um psicólogo sem sair da sua casa. Essa segunda modalidade ela é muito usada por pessoas que estão fora do país e pessoas que estão em cidades que não têm muito acesso. Tatiana, o que é isso? A gente tem hoje um grupo de brasileiros que mora fora do país a trabalho e que não consegue encontrar um profissional de psicologia que fale português. A gente tem hoje pacientes na China, no Japão, e esses profissionais, eles têm dificuldade de encontrar um psicólogo, por exemplo, que fale português. E aqui no Brasil a gente tem dificuldade de acesso em cidades muito pequenas onde não tem psicólogos. Então, nasceu para conectar aí essa oferta, essa demanda de quem quer falar com um psicólogo. Aí eu queria que você falasse então agora, depois de explicar o conceito da Vitude, como foi a ideia de criar a Vitude e um pouco da sua jornada empreendedora também. Legal. A ideia, eu olhando para trás hoje, faz muito sentido, mas empreender não foi tão óbvio quando eu comecei. Eu faço terapia pessoal há quase 6 anos, eu já sou cliente de psicólogos desde 2012, com algumas idas e vindas. E a ideia surgiu de algumas dificuldades que eu tinha enquanto paciente, hoje não mais, mas que eu tive no passado. Que é encontrar um profissional que atendesse as demandas que eu precisava, que tivesse relacionado com o assunto que eu precisava, que tivesse uma experiência legal, que tivesse perto da minha casa, num horário que eu pudesse fazer. E eu lembro que as pessoas que faziam terapia no meu círculo de amigos eram poucas, e as que tinham precisado de psicólogo, que tinham começado o processo terapêutico, era por conta de um problema de casal, ou era algum problema com criança, com filho. Então os psicólogos que eles tinham para recomendar não eram os que eu precisava, que naquela época eu estava procurando um assunto bastante pessoal meu. Então, daquilo ficou uma dor que a gente chama no mercado startup, né? Eu percebi que existia uma dor. Em 2015, eu tive um outro momento. Eu tive um problema de saúde com os meus pais, em especial com meu pai, e eles moram no interior do Mato Grosso do Sul. E nessa demanda de problema de saúde, eu consegui perceber que a gente tem um problema de acessibilidade no Brasil. Para quem está em São Paulo, que nem a gente, é muito fácil. Por exemplo, os meus pais moram no interior do Mato Grosso do Sul e às vezes para ir no oftalmologista eles precisam andar 400 quilômetros. Com a demanda do meu pai, eu percebi a necessidade de trazê-lo para São Paulo para um processo que ele precisou fazer uma cirurgia. E parte desse processo ele poderia ter sido feito de forma digital. Por exemplo, nenhum médico me atendeu por telefone ou por Skype para tirar dúvidas, nem para tirar dúvidas. E eu lembro que a primeira consulta que a gente fez aqui, o médico colocou em dúvida se os exames estavam corretos. Se eu tivesse feito uma parte do processo de forma online, teria poupado um tempo do meu pai ficar, 60, 70 dias em São Paulo, ao invés de ficar 15 para operar. Então, depois de passar o processo, cirurgia, recuperação, ele voltou para a cidade dele e eu fiquei encasquetada com aquela questão de acesso e resolvi pensar a respeito. E o que conciliou é que na mesma época que o meu pai passou por esse procedimento cirúrgico, eu também estava fora do mercado. Eu sou engenheira civil de formação e o mercado de construção civil sofreu uma crise muito forte com a Lava Jato. Com isso eu tinha tempo disponível e uma inquietação com relação à questão de acessibilidade na área de saúde.
E aí surgiu a ideia de pensar algo para ampliar o acesso. A primeira ideia que veio foi relacionada à telemedicina, o que hoje no Brasil não é permitido ainda. O CFM tem uma legislação muito forte que impede que o atendimento médico seja feito através de atendimento online, videoconferências ou plataformas digitais. Mas ao longo do caminho a gente percebeu que era possível esse tipo de trabalho na psicologia. Tanto que eu falo que não é óbvio, porque eu olhei para trás e falei, pô, eu já tive dificuldade com a psicologia sendo paciente. Então, meio que eu conectei os pontos da demanda que eu tinha percebido com meu pai, mais o meu histórico como paciente de psicologia. E aí surgiu a ideia. Ela levou, sei lá, uns 6, 7 meses para amadurecer. Da ideia de, tipo, quero criar uma plataforma que conecte as pessoas até realmente criar um CNPJ e abrir. A ideia surgiu em dezembro de 2015 e a abertura do CNPJ é de maio de 2016. Então foi um tempo entre pesquisa de mercado, entender se realmente aquele mercado tinha uma dor ou não, se realmente o problema que eu tinha vivido era um problema de outras pessoas. E aí, em 2016, em maio, surgiu a Vitude, ainda com uma ideia. A gente, como startup, tanto eu quanto o meu sócio, Everton, ele tem um background de consultoria, ele foi consultor da Falcone há muito tempo. A gente desconhecia esse mercado de startups. Então, a primeira coisa que a gente fez foi se aproximar desse mercado, em evento, participar de palestra, ir naqueles eventos, meetups e coisas que a gente pudesse adquirir algum tipo de conhecimento relacionado ao universo de startups. A gente fala de ecossistema em startup, né? Então, a gente começou a participar de eventos da Aceleratec, né, que hoje se chama ACE, da Uaira, da Farm, que é a Startup Farm. E a gente foi conhecendo alguns players, a Rede Mulher Empreendedora, com a Ana Fontes. E nessa brincadeira de conhecer, a gente participou de um evento chamado Farm Day, feito pela Startup Farm, que é um dia de empreendedorismo, onde ele te ensina aquele processo do Canva, como que você monta uma proposta de valor, como que você monta o serviço. E assim a gente modelou um primeiro negócio ali e a gente teve contato com eles e a gente se inscreveu para o processo de aceleração. Então a gente foi aprovado na turma SF16, que é de julho de 2016, e a gente foi acelerado pela Startup Farm. Quando a gente chegou lá, a gente tinha basicamente a ideia e o processo de aceleração deles é um processo de imersão de 5 semanas. Nessas 5 semanas a gente realmente entendeu o que era essa parte de validar uma hipótese, o que é um MVP, como é que eu crio, né? Como é que eu descarto uma hipótese, como é que eu valido e como é que eu passo para um modelo, uma plataforma mais simples que eu possa testar o mercado. Nessa primeira explicação sua, pelo menos eu consegui identificar 2 coisas muito importantes do empreendedorismo, né? Primeiro, nasce normalmente de uma experiência, né? De um problema, de algo que você quer resolver um problema próprio, né? E aí você pensa em expandir isso, né? E a segunda coisa é a curiosidade, né? Você se mostrou uma curiosa nata de falar, pô, isso não acontece ainda, eu poderia criar um negócio desse. Então é uma primeira dica aí, 2 na verdade, né? Seja curioso e também tenha atenção, né, com as experiências que você vive, porque com certeza alguma coisa ali pode ser mudada e pode ser escalável, né? Tem uma coisa que eu acho que é o Gustavo Caetano que fala no livro Pense Simples, que é tipo, observe ao seu redor quais são as dores que não estão resolvidas, né? Observe no teu dia a dia se tem alguma coisa que você está incomodado e que ninguém está resolvendo, que você pode resolver, e daí pode surgir uma ideia de negócio. Agora vamos falar um pouquinho da parte por trás do negócio, né? Você teve a ideia, passou por todo esse processo de buscar uma aceleração e entender como é que funciona o empreendedorismo de forma geral. Mas é aquela pergunta, como é que é empreender no Brasil? Quais são as dificuldades que se encontra? Como vencer essas dificuldades? Que é algo que você, acredito, viva diariamente, né? Eu acho que empreender envolve vários desafios e cada etapa do empreendedorismo ele tem desafios diferentes. Para mim, um grande desafio foi empreender no mundo digital. Eu tinha uma bagagem de profissão muito grande, assim, eu me considero uma profissional bem-sucedida da minha antiga experiência. Eu tinha 15 anos de mercado como executiva de grandes multinacionais. Quando eu fui pro mercado de startup, tipo, eu era ignorante, era uma coisa bizarra até de ver. Tipo, eu não conhecia nada, então você tem que aprender a aprender.
Acho que esse é o... E, tipo, você tem que ser humilde o suficiente para falar, apesar de eu ter uma bagagem anterior, isso aqui eu sei zero. Tô começando Exatamente. Agora. Então, assim, eu estava muito aberta a ouvir feedback das pessoas e entender como é que eu fazia para aprender. Então, assim, o primeiro grande desafio é você, tipo, baixar a bola e se dar conta do quão humilde você precisa ser para aprender um negócio novo e colocar uma empresa no ar, porque é diferente você ser funcionário CLT mega confortável, eu sempre falo isso, porque você tem salário todo mês, você tem o carro da empresa, você tem um bônus no final do ano, você tem plano de saúde, tem tudo. Quando você vai empreender, você passa a ser o empregador. Sim. Então você tem os desafios de pagar imposto, de estar em dia com todas as leis, exatamente. Então assim, teve um primeiro grande desafio que é aprender o que é esse universo. Então esse é um. A burocracia do nosso país, ela é grande. Então assim, como que eu abro uma empresa, que imposto que eu tenho que pagar. Mesmo assim, interpretações diferentes, às vezes, por exemplo, o advogado falava uma coisa, a contabilidade falava outra. O que eu preciso fazer, qual é o básico? Assim, a gente hoje ainda carece, 2 anos depois, de conhecer as pessoas e conhecer alguns players, fica mais fácil, mas no começo eu não fazia ideia de, tipo, qual é o contador certo que eu tenho que procurar. Eu preciso mesmo contratar um advogado e pagar 9, 10 mil reais fazer um contrato social, ou eu posso aceitar aquele contrato social simples da contabilidade? Em quem acreditar, né? Tanta gente falando. Então, ali era uma grande dificuldade, a burocracia, para mim, sempre foi. E hoje, para mim, um dos grandes desafios é como é que eu atraio pessoas boas para o negócio. Então, como é que eu construo, a gente está no momento de quase 2 anos de empresa agora, como é que eu estruturo essa empresa para ela crescer? Porque uma coisa é, quando começou eu e o Everton lá, a gente está trabalhando os dois, agora a gente já tem uma equipe com 7 pessoas. Como é que eu trago as melhores pessoas para o meu time, onde que eu recruto, como é que eu faço essas pessoas terem a mesma paixão pelo negócio que nós, enquanto fundadores, temos? Então, como é que eu construo uma cultura empresarial? Fazer com que os seus parceiros tenham o sentimento de dono que vocês têm. Exatamente, a gente fala muito disso, tipo, a gente é uma equipe que cabe numa mesa, então como é que essas pessoas se comportam como dono, né? Então, como é que eu inspiro isso? Porque é um trabalho inspiracional, eu tenho que, tipo, criar e fomentar e educar as pessoas para que elas tenham a mesma paixão e acreditem no mesmo que a gente acreditou enquanto estava abrindo a empresa, né? Sim, é mais 2 características então que a gente nota, coragem e humildade, né? Que precisa ter também. Coragem, muito importante. A gente fala muito do empreendedorismo feminino, as mulheres no mundo da tecnologia, que ainda são uma minoria, diria uma minoria esmagadora até. São acho que 13%. Então, eu queria daqui um tempo não ter que fazer essa pergunta, mas hoje eu ainda tenho que fazer. Como estar nesse mundo que é um mundo majoritariamente masculino? Como foi você se inserir nesse meio e sobreviver nele? Lobão, tem uma coisa que pra mim, talvez eu tenha tido mais facilidade pela minha escolha de carreira desde o início, desde quando eu era adolescente. Eu sou engenheira civil de formação. Então, assim, na faculdade praticamente só tinha amigos homens. Eu fiz cursos de especialização e pós-graduação em áreas bem delicadas, tipo finanças. Só tinha homem. Tinha 3 mulheres numa turma de 40. Eu fiz um outro MBA executivo no INSPER, que também tinham 4 mulheres na turma. Então, eu sempre tive ao meu redor um ambiente muito masculino. Meu início de carreira foi como trainee do Grupo Votorantim e eu tinha 100 homens na minha equipe. Então, assim, não tem como ser mais masculino e muitas vezes machista, porque o universo de construção civil é machista. Então, hoje eu tenho a oportunidade de fazer diferente. Por exemplo, a minha equipe tem um equilíbrio entre homem e mulher. A gente tem, inclusive, mais mulheres que homens, a gente tem 4 contra 3. Mas a gente tenta, desde o começo, já buscar esse equilíbrio. Por exemplo, eu busquei uma desenvolvedora mulher para o time de desenvolvimento, para ter um outro olhar diferente. Então, a gente tem 2 homens e uma mulher. A gente tenta esse equilíbrio e, para mim, é um pouco mais fácil empreender, porque hoje eu posso fazer do meu jeito. Nas empresas onde eu estava, eu tinha que acatar a cultura machista. Eu trabalhei numa empresa, por exemplo, onde se falava que a gente é super diverso, a gente estimula a diversidade, mas cada vez que uma mulher engravidava, ela voltava e era demitida. Então, assim, de diversidade só tem no quadrinho da parede, porque não era na prática. Eu olhava para o board da empresa, era branco, alemão, de origem alemã, todo mundo falando inglês alemão. Então, tipo,
poxa, não tem diversidade, não tem um negro, não tem um índio, não tem um oriental, não tem uma mulher. Então, eu acho que hoje, empreendendo, eu tenho a oportunidade de fazer diferente. Eu não encontrei muita dificuldade por ser mulher em quase nenhum dos processos. Aonde eu sinto um pouco de restrição e eu senti, talvez tenha tido mais dificuldade, foi no momento de captação de investimento. Em alguns momentos eu sentia que as pessoas, principalmente os investidores homens, me olhavam com a cara de desconfiança do tipo, será que ela sabe o que ela está falando? Mas assim, foi um processo e não foi com todo mundo, foram algumas pessoas. Agora, eu acho que, no geral, eu tenho hoje mais facilidade por ter, além da fundadora, eu sou a CEO da empresa, então eu tenho, de certa forma, o poder na minha mão de fazer do jeito que eu acredito ser o certo. Então eu acho que também está na mão de quem está à frente, principalmente das mulheres que estão à frente de empresas, de promover isso dentro das empresas delas. Tipo, se era difícil no mercado, quando a gente está criando a nossa, vamos criar diferente. Vamos fazer da forma que a gente acredita ser o certo. Se por um lado existe, em alguns momentos, como no caso da captação de investimento, uma certa restrição, uma certa dificuldade que você identificou, por outro lado, pelo fato desse incentivo ao empreendedorismo feminino que hoje existe, apesar de ainda escasso na prática, você acaba se destacando em função de estar conseguindo sobreviver nesse meio com sucesso. A gente vai falar um pouquinho também dos números que vocês têm hoje, que são impressionantes. Então você já participou de premiações, né, por ser uma mulher empreendedora com sucesso nessa área. Tem esse lado também, né? Tem um lado legal. Por exemplo, a gente participou de um prêmio chamado Prêmio Mulheres em Tech, que é organizado pela Prefeitura Municipal de São Paulo, com parceria da Rede Mulher Empreendedora, e ano passado a edição foi patrocinada pelo Airbnb. A Vitude foi uma das 6 finalistas, né, eles chamam de 6 vencedoras. A gente foi acompanhado por esse grupo pela Prefeitura, pela Rede Mulher e pelo Airbnb por 8 meses, então a gente teve mentoria, teve contato com os executivos da empresa, a gente teve 2 edições de um momento chamado Casa das Empreendedoras, que foram alguns dias onde as mulheres ficaram imersas para discutir empreendedorismo e ter algumas facilitações. Esse prêmio abriu muita porta para a Vitude e para mim como empreendedora. Eu tive a oportunidade de sair numa matéria da Folha de São Paulo, em março do ano passado, na Semana da Mulher, como uma mulher de destaque na área de tecnologia. Então isso foi legal, porque as outras empreendedoras eram de segmentos mais tradicionais, e eu era quem estava ali representando a parte de tecnologia. E, de certa forma, quando tem algum movimento relacionado ao empreendedorismo, são 13% das empresas fundadas por mulheres. Um número um pouco menor, se acaba tendo a oportunidade de se destacar por conta disso. Então, tem algumas pautas relacionadas que acabam ajudando. Isso é importante. Outro ponto interessante, muita gente acha que empreender você não vai ter tempo para nada, tá certo, né? Não vai ter mesmo. Não tem. Só que tem Fica escasso. Só que tem uma coisa que é a disciplina e a organização do tempo. E eu falo isso porque a Tati é atleta, maratonista, já fez quantas maratonas? 4 maratonas, 10 meias maratonas. Eu não sei se tem atletas, deve ter atletas assistindo, mas correr 42 km, eu corri 21 uma vez e quase morri, então não é fácil. Precisa treino, precisa dedicação, não é chegar na prova e fazer, né? Então, para isso, você tem que achar um tempo para treinar, para se dedicar. Como é que foi equalizar esse tempo para treinar e também o que isso ajudou você como empreendedora? Eu acho que assim, eu sempre falo para algumas pessoas que perguntam, como você dá conta de tudo? Eu falei, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Tipo, tanto eu quanto o cara que fundou a Apple, quanto o Steve Jobs. As pessoas de sucesso têm as mesmas 24 horas que as pessoas que não têm sucesso. O que faz diferente é como você divide suas horas. Se você vai priorizar determinada atividade em detrimento de outra. Não tem meio termo, tem que ter um trade-off. O que eu faço hoje, por exemplo, o ano passado, que foi um ano muito puxado, que era o início da Vitude, que demandou muito de mim, eu me afastei um pouco das pistas, eu acabei fazendo 2 meias, não consegui fazer nenhuma prova muito maior.
E duas esse meias ano... maratonas, né? Não vai achar que você Duas tá provas de costurando 21 meia. Ela não quilômetros. costura meia, nada. Ela fez 2 meias maratonas. Esse ano eu tô inscrita para uma maratona em junho, que é a maratona de Porto Alegre. E assim, para treinar para essa maratona, basicamente eu acordo às 4h30 da manhã. Então assim, eu vou dormir 11 horas, eu termino minha rotina, durmo, 4h30 eu acordo, 5 horas eu tô no Parque do Ibirapuera correndo. Aí eu termino 6h10, consigo tomar banho e chegar no escritório às 8h. Então não tem muito milagre, tipo, eu acordo esse horário segunda, terça, quarta, e sábado eu consigo acordar um pouquinho mais, que a gente começa o treino 6h30. Mas, pô, é acordar mais cedo e priorizar isso. Isso faz parte da minha rotina. E eu brinco, às vezes quando eu tô falando das pessoas fazerem terapia, e incentivando as pessoas a fazerem terapia, eu falo do hábito. Da mesma forma que eu reservo esse horário, eu reservo minha hora para ir na terapia. Tudo é questão do tipo, tá ali na minha agenda, eu preciso ir naquele momento para fazer aquilo e pronto. Então, coloca o despertador, acorda, corre, toma banho e vai trabalhar. Tá vendo, é um pouco gente? disso. Não tem desculpa. O que você faz da meia-noite às 6? Já te fizeram essa pergunta? 4h30, já acordou 4h30 para correr? Queria que você falasse os números da Vitude também, em termos de acesso. A gente estava conversando aqui antes da entrevista, tem acessos impressionantes e cresceu muito rapidamente, né? Como é que tá hoje? Hoje a gente está, em março, a gente superou a barreira de 500 mil de pessoas, de visitantes únicos na plataforma. A gente vai chegar agora em abril, vai ultrapassar 600 mil e a gente vem numa crescente muito forte. Eu vou sair de 500 mil para 600 Esses mil números no mês, né? São visitantes únicos dentro daquele mês. Essa crescida começou em maio do ano passado, então a gente vem fazendo um trabalho tanto de geração de conteúdo, como um trabalho mais voltado para SEO, para a gente levar informação para a população. O que a gente percebeu lá atrás é que tipo, as pessoas, antes de marcar uma consulta com um psicólogo, elas queriam saber se elas tinham depressão, ansiedade, estresse, como que tratava aquilo. Então a gente fez um investimento muito forte em geração de conteúdo e educação de mercado, e isso hoje traz benefícios para a gente. Nós temos mais ou menos 2.500 pacientes na base, 2.000 psicólogos, é mais ou menos esse o equilíbrio que a gente tem. E o que eu acho mais legal, a gente falou que a ideia nasceu da acessibilidade. Hoje a gente atende brasileiros em diversos cantos do mundo. A gente tem paciente hoje em Macau, na China, em Tóquio, no Japão, em Amsterdã, em Berlim, nos Estados Unidos, no Panamá. Então a gente tem um público muito forte que é o de brasileiros expatriados, brasileiros que moram em outros países, que tem acesso a um profissional de psicologia que fala português através da nossa plataforma. Então para mim isso é um motivo de orgulho. A gente começou pensando nas cidades do interior do Brasil, a gente atende, por exemplo, paciente que está no interior de Rondônia, que tinha que se deslocar 200 quilômetros até Vilhena para fazer terapia. Legal. E aí você acaba perdendo o processo, porque se você tiver que se deslocar 200 quilômetros para ir e para voltar toda semana, em pouco menos de 2 meses você já desistiu do processo. Com certeza. E a gente tem muita região ribeirinha, gente que mora em área rural, gente que trabalha um pouco mais afastado e que não tem acesso. Sem contar assim, a gente deve ter pelo menos 40% dos municípios brasileiros que não tem um psicólogo sequer. Então, se a gente pensar em municípios de 15, 20 mil habitantes, às vezes tem um psicólogo que é do SUS, um psicólogo que trabalha no hospitalar, mas não tem uma base para atender aquela população que tem demanda, que tem problema, que precisa de atendimento. Fantástico, fantástico trazer essa possibilidade de um atendimento de qualidade, né, para as pessoas, não importa onde elas estejam. E terapia não é coisa de maluco, hein, gente? Terapia é coisa de gente que quer cuidar da saúde, que quer viver bem. Quando eu falo que eu faço 6 anos, as pessoas falam, você tem problema? Eu falei, você não tem? Você não melhora? Porque, na verdade, eu falei da corrida, mas é um hábito saudável. Você quer envelhecer bem, a cabeça faz parte do corpo. Se a gente faz dieta, se a gente faz exercício... É uma terapia. Exatamente. Você ir num psicólogo, conversar e trabalhar as suas questões, também faz parte do cuidar bem da cabeça para você envelhecer bem. Sim, sensacional. Tati, muito obrigado pela entrevista. Eu acho que a ideia é passar um exemplo, né, do que é empreender, você em especial do que é empreender sendo mulher, sendo atleta, dos seus desafios que você vive e venceu até hoje. Parabéns pela Vitude, pelo trabalho que você faz. Eu que agradeço a oportunidade. E obrigado pela entrevista. A gente é parceiro com o Conub Vitude e com certeza vamos nos falar mais vezes aí em breve. Obrigado, Tati. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.
E aí, gostaram do nosso primeiro bate-papo? Espero que tenham curtido muito e fiquem ligados que toda semana lançaremos um novo episódio no nosso Conubicast. Não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!